Agora nós vamos acessar e aprender todas as funções existentes dentro do modo Setup da central Sirius LC. Para poder acessar o modo Setup, você vai seguir o mesmo padrão de todas as centrais endereçáveis da Elumac. Aperte a tecla Reset, enquanto o display da central indicar que o reset está acontecendo, pressione a tecla seta para cima e a tecla seta para baixo simultaneamente até que o display exiba a mensagem modo Setup. Vamos lá. Antes, desbloqueie o teclado da sua central. Reset, seta para cima e seta para baixo. Mantenha pressionado até aparecer modo Setup. Ao acessar o modo Setup, desbloqueie o teclado novamente, 4 vezes a seta para baixo com a senha padrão. Após desbloquear o teclado, você já tem acesso ao modo de configuração da sua central Sirius LC. A primeira opção é a opção de endereçar dispositivos. Através dessa opção é onde você irá definir o endereço de cada dispositivo respectivo existente na sua instalação. E aqui é necessário muita atenção na execução desse processo. Caso você erre o processo de endereçamento, você pode ter endereços duplicados na sua rede e isso vai gerar falhas de comunicação no seu sistema. Então, faça todo esse processo com calma na sua bancada antes mesmo de ir para a sua obra. Antes de seguir, vamos conectar então um cabo pequeno aqui de mais ou menos 30 centímetros para poder executar esse processo de configuração. Desligue a central para fazer todas as conexões. Com o dispositivo então devidamente conectado, vamos religar a central e entrar novamente no modo Setup. Ao acessar esse modo, a central começará a indicar através de um bip duplo que ela está preparada para o modo de configuração. Nesse momento, a central está buscando dispositivos que também estejam no mesmo modo para que essa configuração seja possível. Para isso, você precisará necessariamente fechar um jumper de configuração existente atrás de cada dispositivo endereçável no seu sistema. Aqui, por exemplo, no acionador, o jumper está aberto. A partir do momento que eu fechar esse jumper, a central ela vai parar de bipar, indicando que ela já encontrou o dispositivo que está preparado para esse processo. Vamos então acessar o modo endereçar dispositivos. Através da tecla Enter, a central então vai começar a indicar isso através de um bip duplo. Agora, ao fechar o jumper do dispositivo, a central vai encontrar outro dispositivo no modo de programação e ela vai cessar o bip, indicando em seu display algumas informações importantes. Por exemplo, AT. AT é referente ao endereço atual do dispositivo que está sendo configurado, que foi aquele que você fechou o jumper. No caso, por padrão de fábrica, todos os dispositivos saem daqui com o endereço 001. Então aqui nós podemos verificar que o endereço atual é o 001. Novo endereço é o endereço que nós vamos aplicar a esse dispositivo, e nós podemos alterar essa opção utilizando seta para cima ou seta para baixo. Vamos colocar, por exemplo, o endereço número 5. Vamos até o endereço número 5 e para concluir essa operação nós apertamos a tecla Enter. Ao apertar a tecla Enter, a central emite um bip diferente do que ela já estava emitindo e automaticamente nós verificamos que o endereço atual foi alterado para o novo, que é o endereço que nós acabamos de aplicar a esse dispositivo. Após o término de configuração do dispositivo, abra o jumper de configuração e repita esse procedimento para todos os outros dispositivos que precisarão ser configurados. Após o término da sua configuração, basta apertar a tecla ESC para retornar ao menu anterior. A próxima opção dentro do modo Setup, quando nós apertamos a tecla seta para cima, é a opção Buscar dispositivos automaticamente. Nessa opção, a central ela busca, fazendo uma varredura em todos os laços, no caso da Sirius LC, no único laço existente, para verificar quais os dispositivos que estão devidamente configurados e conectados à central. Aqui, ela irá indicar para você todos os detalhes com relação a esse processo diretamente no display. Vamos simular isso aqui agora. Para iniciar o processo, então, aperte a tecla Enter. Ao acessar essa opção, a central irá iniciar uma contagem regressiva de 10 segundos. E após isso, a busca automática de dispositivos irá se iniciar. Todo esse processo pode ser observado diretamente pelo display da central, onde ela indica o dispositivo que ela está verificando no momento e quantos dispositivos foram encontrados. No caso aqui nós só temos um acionador, então o total de encontrado, é claro, será de apenas um. Após o término desse processo, a central retorna automaticamente para o menu anterior. Para seguir, utilize seta para cima e vamos à próxima configuração. Aqui, a próxima configuração é incluir ou alterar um dispositivo.
Durante o processo de busca automática, a central reconhece cada dispositivo do sistema e também o seu tipo de maneira específica. Aqui, caso seja necessário, você pode alterar esse tipo. Uma outra opção importante que essa função oferece para vocês é a possibilidade de você trabalhar, por exemplo, com a manutenção em tempo real do seu sistema. Em algumas situações, às vezes uma conexão ficou ali mal feita e o dispositivo não foi reconhecido automaticamente pela central. Nesse processo, durante as verificações aqui no modo teste do sistema, você consegue identificar quais dispositivos não foram identificados automaticamente. Então, após realizar o processo de manutenção e corrigir o processo de conexão que estava falho, para que você não realize o processo de busca automática novamente, perdendo muito tempo, você pode automaticamente acessar essa opção e incluir esse dispositivo no processo de supervisão da central de maneira manual, de maneira bem simples. Para isso, utilize a tecla Enter e, ao acessar, escolha um dispositivo que seja indicado como não instalado, no caso NINST, não instalado. Selecione o dispositivo, por exemplo, o endereço número 1, e escolha o tipo de dispositivo que será referente àquele endereço. Por exemplo, vai ser um dispositivo de entrada, um painel repetidor, uma sirene com alimentação interna, um módulo de saída, um módulo de pressurização, um acionador manual com saída para sirene convencional, uma sirene com alimentação externa, ou então uma fonte auxiliar de linha, por exemplo, da linha Sirius. Você pode escolher o dispositivo de acordo com aquele que você irá aplicar no seu laço para que a central possa supervisioná-lo de maneira completa. A partir deste momento, a central já irá identificá-lo em seu processo normal de supervisão. A próxima opção dentro do modo Setup é configurar saída de dispositivo. Através dessa opção, você irá configurar o tipo de funcionamento dos dispositivos de saída existentes no seu sistema. Por exemplo, digamos que você tem um acionador manual com saída para sirene convencional e uma sirene endereçado. Você pode configurar esses dois tipos de dispositivos de duas formas. Ou você desativa para que as saídas de sirenes não funcionem do acionador e para que a sirene endereçável também não funcione, ou então você pode configurá-los para que eles sejam acionados juntamente com as sirenes do sistema. No caso dos módulos de saída, existe uma terceira opção, que é a opção juntamente com alarme, que é para funcionar a partir do momento que qualquer dispositivo do sistema seja acionado, independente do funcionamento das sirenes. Para simular essa situação, nós temos aqui um módulo de saída e nós usaremos exatamente ele como exemplo para poder entender as três funções existentes dentro do módulo configuração de saída de dispositivos. Para acessá-lo, aperte a tecla Enter. Ao acessar a opção, os dispositivos de saída já serão identificados automaticamente pela central e aqui nós podemos verificar que o dispositivo 001 é um módulo de saída e ele está com a saída desativada. Pressione a tecla Enter e aí utilize seta para cima e seta para baixo para poder navegar dentro das opções e escolher aquela que for a essencial para o funcionamento do seu sistema. No caso, nós temos aqui com alarme, que é quando qualquer dispositivo do sistema for acionado independentemente do funcionamento das sirenes, ou com as sirenes. Nesse caso, o módulo de saída irá funcionar apenas quando as sirenes do sistema acionarem, respeitando todo o processo de configuração e temporização para o acionamento das sirenes. Após escolher a configuração perfeita para o funcionamento do seu sistema, aperte a tecla Enter e depois replique esse processo para os outros dispositivos de saída existentes na sua instalação. Após o término, é só apertar a tecla ESC, as configurações serão salvas e o seu processo de configuração de saída de dispositivos foi concluído. A próxima configuração dentro do modo Setup é o testar dispositivos. Através dessa configuração, você consegue identificar e verificar em tempo real o funcionamento de cada dispositivo conectado à central. E para a gente poder verificar isso de maneira mais clara, vamos acessar e verificar o funcionamento do nosso módulo de saída, por exemplo. Para acessar, utilize a tecla Enter. Ao acessar essa opção, a central já identifica o dispositivo, no caso o nosso módulo de saída é o dispositivo 001, e dá o status de funcionamento em tempo real dele, no caso normal. Se você verificar o dispositivo que estiver sendo verificado no modo testar dispositivos, você irá verificar que o LED de supervisão dele irá piscar constantemente, indicando esse processo diretamente no dispositivo também. Aqui, observando o display da central, nós podemos verificar então que esse dispositivo está em modo normal de funcionamento. Porém, caso ele estivesse em falha, essa era uma informação que o próprio display também iria identificar para vocês. O módulo de saída, por possuir uma saída específica para sirenes convencionais supervisionada, ele também pode indicar que esse circuito está em curto ou aberto, como vamos simular aqui agora.
Por exemplo, se eu retirar o resistor de 10K aqui do final, automaticamente no display da minha central nós podemos verificar a informação de aberto. Quando esse problema é corrigido, fazer a fixação de novo aqui do resistor, automaticamente e em tempo real a central indica o status de funcionamento normal. Esse status de funcionamento é replicado para qualquer dispositivo do sistema. No caso, se você verificar um detector de fumaça conectado na sua instalação, ela vai indicar status normal. A partir do momento que você retirar esse detector da base e verificar novamente esse status em tempo real aqui na central, você irá verificar a informação falha. Essa opção do modo teste de dispositivos é muito importante e pode te auxiliar e muito durante todo o processo de configuração para garantir que o seu sistema como um todo está funcionando perfeitamente. Após verificar todos os dispositivos, utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior. A próxima opção dentro do modo Setup é a opção Modo de Funcionamento. Aqui você define se a sua central estará no modo de manutenção ou então no modo de supervisão. Mas calma que eu vou explicar essas duas possibilidades. No modo de manutenção, a central não indica falhas de comunicação e a retenção de alarmes também está desligada. Isso é para facilitar todo o processo de instalação, garantindo que, durante os testes, ao pressionar um acionador, por exemplo, a central indique toda a situação de alarme e acione as sirenes de maneira normal, porém, ao rearmar o dispositivo, automaticamente ela volte ao seu funcionamento normal. Após todo o processo de configuração e parametrização do seu sistema e antes do processo de comissionamento, que é o teste específico de cada dispositivo do sistema, esse modo de manutenção precisa ser alterado para o modo de supervisão. Já em modo de supervisão, a central identifica todas as falhas e a retenção de alarme está habilitada. Dessa maneira, quando um dispositivo for acionado, a central indicará esse acionamento e mesmo que esse dispositivo seja rearmado, para que a central volte ao seu sistema normal de funcionamento, é necessário que alguém vá até ela e resete o sistema por completo. Para alterar o modo de funcionamento, utilize a tecla Enter e, dentro do modo, utilize seta para cima ou seta para baixo para definir o modo manutenção ou modo de supervisão. Vamos definir aqui, por exemplo, como modo de supervisão. Aperte o Enter e pronto, configuração realizada com sucesso. Seguindo, dentro do modo Setup, nós temos a opção de alarme automático. Essa opção é muito importante e é importante também que vocês entendam ela por completo para que não tenha nenhum tipo de falha durante a sua instalação. Por padrão normativo, a partir do momento que você aperta um acionador ou que um detector é testado, por exemplo, as sirenes precisam acionar automaticamente ou então respeitar o tempo programado para o atraso do acionamento das mesmas. Porém, em algumas situações, para fins de testes ou então para alguns tipos de instalações especiais, é possível desligar o acionamento automático do alarme. A partir desse momento, quando um dispositivo for acionado, a central indica todas as informações do local exato de acionamento, porém as sirenes não são acionadas. Para que as sirenes sejam acionadas, é necessário que alguém venha até a central e ative de maneira manual a sirene através da tecla Ativa Sirene. Para realizar essa configuração, utilize a tecla Enter, verifique se o alarme automático está ativado ou desativado e escolha o padrão para o seu tipo de instalação. Como na maioria das instalações o alarme automático permanece ativado, aqui nós manteremos esse processo. Ativado, Enter só para confirmar. A próxima opção dentro do modo Setup é Nome de dispositivo padrão. Aqui é onde você vai verificar os nomes pré-programados que são definidos na linha Sirius LC para facilitar o seu processo de configuração. Então aqui você pode navegar entre os nomes existentes para já definir um nome específico para o local de instalação do seu dispositivo. Vamos acessar aqui e verificar isso de maneira prática. Ao apertar a tecla Enter, nós podemos escolher o endereço que nós iremos configurar, no caso aqui é o endereço 001, e aqui, na opção endereço, nós iremos utilizar seta para cima e seta para baixo para navegar entre os endereços dessa tabela, para poder definir o nome que melhor se aplica ao local onde o dispositivo está instalado. Vamos utilizando seta para cima, ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, ambiente 4, almoxarifado, apartamento 1, apartamento 2, são 100 nomes pré-programados para poder facilitar esse processo para vocês. Vamos definir aqui o nosso dispositivo, por exemplo, como apartamento número 5. A partir do momento que eu seleciono esse endereço, eu aperto a tecla Enter, pronto, o dispositivo já foi configurado, eu posso ir para o próximo dispositivo. Com o endereço 2, Enter, vamos endereçar ele aqui, por exemplo, com o nome almoxarifado. Aperte a tecla Enter e pronto, já está definido.
Repita esse processo para todos os dispositivos e caso os endereços existentes aqui não lhe atenda, não fique preocupado que existem outras opções para poder ajudá-lo e alterar esse nome da maneira que vai melhor se aplicar na sua instalação. Após o término dessa configuração, utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior. Seguindo, nós temos a opção Nome Dispositivo Personalizado. E é aqui que você pode alterar o nome do seu dispositivo da maneira que você quiser, apenas utilizando seta para cima e seta para baixo, sem necessidade de teclado ou até mesmo de um computador. A Sirius LC é a única central da linha Sirius que permite que essa configuração seja realizada apenas utilizando a IHM da central. Para realizar essa configuração, utilize a tecla Enter. Selecione o dispositivo que você irá alterar a descrição, no caso vamos usar aqui o módulo de saída mesmo como exemplo, o endereço número 1, e aqui eu já posso alterar utilizando seta para cima e seta para baixo. E aqui eu consigo alterar caractere por caractere. E aí eu escolho o caractere, aperto a tecla Enter e vou alterando um a um até terminar a descrição do meu endereço. Após o término da alteração do endereço, pressione a tecla Enter e aguarde até que o display exiba salvando configurações. Após isso, repita esse processo para os outros endereços que precisarão ser alterados e depois aperte a tecla ESC para retornar ao menu anterior. Pronto, configuração já realizada com sucesso. Seguindo, nós temos a opção Temporiza Sirene, e é aqui que você consegue programar um retardo para o acionamento das sirenes. Como que isso funciona? A partir do momento que você pressiona um dispositivo, se essa configuração não for realizada, automaticamente, de maneira instantânea, as sirenes do sistema serão acionadas. Porém, caso seja necessário um atraso nesse acionamento, para que ele não ocorra de maneira instantânea, você pode utilizar essa configuração aqui para definir um atraso de 0 até 6 minutos. Para isso, utilize a tecla Enter e seta para cima e seta para baixo. Cada vez que você apertar a tecla seta para cima, você vai alterando de 10 em 10 segundos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1 minuto nesse processo de temporização para o acionamento da sirene e aperte a tecla Enter para configurar. Pronto, configuração realizada com sucesso. A partir de agora, a sua sirene só vai tocar depois de 1 minuto quando o dispositivo for acionado. Lembrando que, no caso da utilização da tecla Ativa Sirene, essa configuração é descartada e as sirenes são acionadas automaticamente. A próxima configuração dentro do modo Setup é a configuração de Conectar com PUC. Caso você prefira, você pode realizar a configuração da sua central Sirius LC através do software PUC-D. Esse software é aquele que é utilizado para configurar todas as centrais da linha Sirius, desde a Sirius LC, que é a nossa menor central da linha Sirius, até a Sirius Max, com capacidade para até 1000 endereços. Para realizar a configuração da Sirius LC com o software PUC-D, é necessário que você adquira a placa de interface USB. Essa aqui. Essa placa ela é removível, então você pode utilizá-la, por exemplo, para configurar outras centrais Sirius LC, ou também as centrais da linha Brava da linha clássica de 3 fios da Ilumac. Para conectá-la, verifique os terminais e alinhe com os pontos de conexão existentes na placa CPU do painel da central. Para realizar essa conexão, desligue a central. Com a placa devidamente conectada, realize então a conexão do cabo mini USB, que acompanha o kit de instalação da placa diretamente no conector existente. Depois disso, ligue a sua central e acesse o modo Setup. Já no modo Setup, procure a opção Conectar com PUC, acesse, conecte o cabo diretamente no seu computador, abra o software PUC e realize todo o processo de parametrização da sua central diretamente pelo seu software. Após o término de configuração com o software, a central irá voltar automaticamente para o modo Setup. A próxima opção dentro do modo Setup é alterar a senha do teclado. O padrão para o desbloqueio do teclado da Sirius LC é você utilizar 4 vezes a seta para baixo. Porém, isso pode ser alterado de acordo com o seu cliente ou então de acordo com a necessidade do local onde a central está instalada. Para isso, utilize a tecla Enter e selecione, através das setas para cima e seta para baixo, uma sequência com 4 caracteres, indicando qual será a senha de desbloqueio da sua central. Por exemplo, vamos alterar aqui para 4 vezes a seta para cima. Após o término da configuração, pressione a tecla Enter para salvar as configurações e pronto!
configuração realizada com sucesso. A próxima opção dentro do modo Setup é a opção Informação da central. Aqui você tem informações importantes e é imprescindível que você tenha essas informações quando você, por exemplo, precisar de uma ajuda do nosso suporte técnico. Através dela, nós conseguiremos verificar qual é o tipo de sistema existente na Sirius LC para poder auxiliá-lo da melhor maneira possível. Ao acessar essa opção através da tecla Enter, a central indica para você a revisão do produto, no caso 01, e também a versão do firmware, no caso aqui 1.1.2. Para sair dessa opção é só utilizar a tecla ESC e retornar ao menu principal. Vamos então agora para a última opção dentro do modo Setup, que é a opção Reset de fábrica. Caso seja necessário, você pode fazer a sua central voltar para o padrão de fábrica apenas acessando essa opção. Aqui, como se trata de um treinamento, eu vou acessar essa opção para vocês verificarem o display da central e o que ele exibe durante esse processo. Ao acessar a opção, a central já começa a fazer todo o processo de reset para o padrão de fábrica. Pronto! A sua central foi resetada de maneira completa e agora ela se encontra no padrão que nós a enviamos para vocês. E assim, concluímos o vídeo de configuração do nosso modo Setup da Sirius LC. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixe de deixar sua curtida aqui no nosso canal e também de se inscrever, ativando também o sininho para você ser avisado sempre que mais conteúdo como esse estiver disponível aqui para você. Até a próxima!